Shalom Adonai, agora sim, voltamos definitivamente com a retransmissão da nossa live habitual às 17 horas, sempre com um convidado, em nível de bate-papo, trazendo um tema relevante para os nossos dias atuais. E hoje estaremos com a presença da nossa missionária Verônica Oliveira, que teve uma experiência maravilhosa com Deus e hoje vai estar compartilhando conosco uma prova testemunhal, que é uma das formas de conhecer a Deus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, pastor. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Estou ouvindo, ouve direitinho? Isso, estou ouvindo. Deixa eu ver aqui o encaixe da... Vamos ver agora. Pode falar. Oi. A paz, boa tarde a todos. Desculpa o atraso. Estou tentando fazer do fone. Acho que não está saindo, né? Para mim tá, pastor. Estou ouvindo perfeitamente. Entendi. Acho que é eu que não tá dando retorno para mim aqui. Não está dando retorno, né? Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Pronto. Foi? Oi, foi. Tudo certo. Agora melhorou. Agora estou ouvindo bem, estou vendo bem, transmissão ótima. Melhor ainda que a irmã... Nosso pastor Ivanildo também acabou de chegar, entrar na sala. Paz do Senhor, pastor Ivanildo, seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Olha, realmente, assim, é uma satisfação. Estava falando aqui para os irmãos que existe algumas formas de conhecer a Deus e das formas que nós destacamos é a forma factual, que é por meio da palavra de Deus revelada, pelos livros, por todos os seus transmissores, emissários nos livros canônimos, e a outra forma é a forma da experiência, de forma relacional, que é o relacionamento que nós temos com Deus, advindo das nossas próprias experiências. E eu acredito que esta é a forma mais viva, é a forma que mais nos aproxima, é até a forma que nos coloca sedento em procurar respostas para conhecer mais do nosso Deus através da sua palavra revelada, porque a experiência nos marca profundamente. E essa experiência relacional com Deus, relacional com o meio ambiente, relacional com o próximo e relacional conosco mesmo, né? Consigo mesmo, porque é a autorreflexão, e aí é uma área que a irmã entende muito bem, porque além de ser a nossa missionária, formada em teologia, também tem a formação psicológica e sabe melhor do que ninguém, ou de uma forma um pouco mais aprofundada, discorrer a respeito dessa experiência que a irmã passou, uma experiência mesmo muito rica em acréscimo, tanto para a vossa vida e ministério, quanto para aqueles que estão dispostos a nos ouvir na tarde desse dia, através desse diálogo em nível de bate-papo espiritual e teológico. Então, um forte abraço a todos os irmãos que estão chegando, nossa irmã Janaína também, nossa irmã Karina, não é? Tati, passou aqui. Bianca. Amém. Então, são pessoas que estão chegando, a maioria, creio, conhecido da irmã. Então, fique à vontade para se apresentar, fique à vontade para cumprimentar quem está chegando e aproveite o ensejo. Sejam bem-vindas. Iniciar fazendo a oração. Sim, pastor. Amém. Pode orar. Eu que oro? Isso. Ah, sim. Então vamos lá. Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa dádiva que o Senhor tem nos concedido. Graças eu te dou pela oportunidade, por essa porta, Senhor, que se abre, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso e bondoso para comigo, para conosco, porque estamos aqui, ó Deus, não só falando, mas ouvindo também as boas novas do Senhor. E nós te rendemos a nossa gratidão, Senhor, porque se hoje
acordamos, abrimos os olhos, tivemos ar para respirar, é porque o Senhor, em mais um dia, soprou fôlego de vida em nós. E nós te agradecemos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ser servido, Senhor, de nos abençoar nessa tarde. Tenha liberdade entre nós, nesse bate-papo, nessa conversa. Esteja presente aqui conosco, Deus, tomando o primeiro lugar. É a oração que eu te faço, agradecida em o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, fique à vontade para fazer a vossa apresentação. E a vossa introdução sempre é, né, no sentido a partir do momento que despertou no coração da irmã a certeza desse chamado, porque uma é o chamado à salvação e o outro é o chamado a fazer um pouco mais além da salvação, a não se conformar com esse mundo, mas buscar uma transformação contínua e buscar compartilhar essa, talvez, eu acredito que agora em tempo de pandemia, tenha sido a parte mais difícil para a gente desenvolver e dar prosseguimento. Mas, graças a Deus, o Senhor permitiu as redes sociais, a gente está sendo obrigado a mexer, né? Veio para ficar, então fique à vontade na sala considerada sala virtual, a sala da casa virtual é sua. É verdade. É um prazer, né, pastor? Eu me sinto honrada por esse convite. Agradeço, né, ao meu amigo, pastor Gustavo, um dos nossos pastores lá de Vila Maria Helena, que tem desempenhado nesse período de pandemia, né, com grande satisfação e alegria, esses momentos virtuais de lives, né? Ele tem se destacado e fica até me cobrando, né, que eu participe mais e tal. E eu confesso que eu fujo, porque às vezes as pessoas querem que eu falo sobre um tema, e quando eu vou ver, tem 1000 salas falando do mesmo assunto. Né? Eu entendo que se eu falar do mesmo assunto numa sala minha, 2, 3 pessoas que seja diferente vão ouvir, né? Mas eu confesso que eu sempre fugi. Mas agora a oportunidade é diferente, o momento é diferente. Agora eu estou sendo convidada a compartilhar de uma experiência vivida, real, né? E não de falar só de uma teoria, né? Amém. Eu fugi muito de ter que falar só de teoria, porque teoria por teoria, a pessoa estuda um livro, tem conhecimento, domínio, pega lá e fala, e acaba sendo um contexto geral. Mas eu falar de algo vivido, né, algo novo, é algo inédito, porque é algo meu, que eu vivi, que Deus me permitiu, né, viver e hoje ter a oportunidade de compartilhar assim com algumas pessoas, e que o Senhor tem levantado nesse tempo, né, para se autoajudar com um testemunho vivo, né, de vida, de esperança. É um testemunho que onde muitos dizem, né, se passassem por essa situação, diriam não ter um motivo de agradecer ou de testemunhar. Eu lembro no início que eu saí do hospital, eu falei que para uma pessoa que em breve eu estaria melhor e dando testemunho. Aleluia. E aí eu percebi que a pessoa congelou assim no tempo, como quem diz, depois de tantas perdas, ainda tenho que testemunhar. Parece que eu fiz uma leitura na mente da pessoa, porque a pessoa ficou sem ação. Mas é para poucos entender que o propósito de Deus, até quando Ele tira, né? Até quando Ele toma para si algo nosso, é para poucos entender isso da parte de Deus. Mas Deus me levou, né, a um lugar bem profundo de intimidade com Ele, para me fazer entender mais um pouco dos propósitos dele. Então, eu me sinto honrada pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, um pouquinho desse testemunho com as pessoas que o Senhor permitir entrar nessa live e descobrir que, acima do conhecimento, há uma graça sem medida que nos alcança, né? Há um favor imerecido de Deus por nós que nos alcança de uma forma assim extraordinária. Então, isso é importante destacar, né? Essa graça de que eu estou bem, eu posso falar com propriedade, não porque eu sou mulher maravilha,
mas por conta dessa graça. Se não fosse, né, o receber de Deus essa graça, certamente hoje eu ainda não teria estrutura para falar das coisas que eu vivenciei. Então eu vou resumir, pastor, vou tentar aqui, né? Eu tentei até anotar para não me perder, porque eu falo muito e nós temos tempo. Vou tentar Com resumir esse certeza. início de chamado, de ministério. Se o pastor tiver que interpelar perguntando alguma coisa, o pastor fica à vontade. Uhum. E tentar começar o resumo do começo, né? Quando foi o chamado, em que momento essas etapas foram sendo evoluídas, não é isso? Para aumentar a sua responsabilidade um pouquinho, mas mesmo assim lhe deixar à vontade, Deus realmente tem usado pessoas como o pastor Gustavo. Eu quero agradecer a ele, porque ele me fez acompanhar de perto, por meio das lives, desde o momento em que a irmã entrou para se internar, no momento em que nós estávamos aqui intercedendo em oração. Veja bem que, sem eu conhecer a irmã, através do pastor Gustavo, eu já estava orando junto com ele pelo pronto restabelecimento da irmã. E outra coisa interessante, o pastor Gustavo até acabou de entrar aí, meu amado, olha, um forte abraço. Eu não vejo o dia e a hora de poder dar pessoalmente um abraço ao amado pastor Gustavo, que tem sido mesmo um homem muito importante nessa mediação das nossas ações. E, como eu falei, que aumentar um pouco a responsabilidade, na sala aí acabou de entrar o meu irmão, Márcio, lá do Rio, e que Deus tem me aproximado dele no momento de extrema necessidade na vida dele. Ele também tem buscado uma afirmação, tem buscado vencer também algumas dificuldades, e Deus tem sido tão maravilhoso que eu tenho conseguido dialogar com meu irmão, e ele conseguiu hoje entrar aqui na sala pela primeira vez e vai estar aí ouvindo o vosso testemunho. Então, que bênção! Eu já me sinto aqui gratificado por Deus pelo privilégio e oportunidade de ter a irmã, de ter o pastor Gustavo como mediador e de ter o meu irmão aí participando também e ouvindo o vosso testemunho, que possa enriquecê-lo, que possa ajudá-lo a fortalecer a fé para que ele vença as barreiras que está diante dele. Fique à vontade, realmente, assim, se precisar a gente falar alguma coisa, a gente vai acrescentar, mas só para a irmã ficar mais confortável, a mensagem, o texto que eu extraí para que nós possamos aqui identificar a vontade e o agir de Deus em nossa vida, está lá no livro do profeta Jeremias 29, versículo 11, que ele fala que ele bem sabe os planos que tem a nosso respeito. Então são planos de paz e não de guerra, para dar a cada um segundo aquilo que desejais. Então creio que a irmã aqui está hoje porque existe um propósito. E creio que esse encontro vai ser apenas o primeiro, ou mais um, de tantos outros que o Senhor vai permitir e vai conduzir a irmã ir participar com a visão do relacionamento que a irmã teve, do socorro bem presente na angústia, porque uma coisa é na teoria e outra na prática. A minha esposa também está na sala aí, desejando boa tarde a todos. Então fique à vontade, minha irmã, fique bem à vontade, porque apesar de aumentar um pouco a sua responsabilidade, essa live vai ficar gravada e outras pessoas vão ter acesso a ela também. Então é uma prova testemunhal do agir de Deus. Amém. Então, começando, né, falar sobre um pouco do início ministerial, né? Hoje eu tenho 22 anos de casada, sou casada com o Marcelo, que hoje é aspirante, né, a pastor na Casa do Senhor, aguardando aí, né, o momento da consagração. Relutou muito com esse chamado, mas hoje está aí aguardando esse momento. E nós temos 22 anos de casado e nós sempre fomos envolvidos, desde antes de casar, sempre fomos envolvidos, né, nas questões da Casa do Senhor e fomos galgando os espaços, a liderança, né? Fomos líderes de jovem, ele foi líder de louvor, e, enfim, fui supervisora distrital de uma juventude linda que o pastor Gustavo teve, né, me responsabilizou, me passando o cajado, né, dessa liderança distrital na época, e não foi nada, não foi uma missão fácil, foi um grande desafio, porque assumir uma liderança, né, de um líder forte é uma responsabilidade muito grande, né? Que o diga Josué, tendo assumido a liderança de Moisés. Mas a Bíblia, ela vem sempre nos amparando, né?
Então, ele me passou essa missão, esteve junto comigo, me apoiou, me ensinou, e eu sou muito grata a Deus também pela vida do pastor Gustavo, de um pastor que é amigo nosso, né? E, enfim, a gente tem crescido junto nesse ministério, graças a Deus. E do distrito, né, da liderança do distrito, foi uma liderança muito forte, né, que teve um destaque muito grande na minha vida. Nós éramos um distrito muito forte, e dessa liderança eu parti para o seminário. Eu estava trabalhando, a gente estava a todo vapor, trabalhando na igreja, eu trabalhando fora, e a gente trabalhava tanto que eu tive a ousadia de pensar que eu já tinha trabalhado o suficiente para o Senhor. E falei assim, agora eu vou estudar. Eu entrei numa engenharia trabalhando e a diretora perguntou assim, Verônica, você não quer fazer uma faculdade? Eu falei, quero. Porque, na realidade, eu queria distanciar um pouco daquele excesso de trabalho distrital, igreja. Então, eu queria me comprometer com outras coisas. Aí eu dei a palavra com ela e assumi o compromisso de começar a faculdade em 2 meses à frente. E quando eu estive na igreja, num culto, dirigindo um culto de domingo à noite, Deus levanta uma profetisa no final do culto e diz assim, eis que eu te digo que a faculdade que você desejou no seu coração não é isso que eu tenho para você. E a irmã ainda falou assim, eu vejo um tema, eu vejo um nome escrito, Seminário de Teologia. E a última coisa que eu queria na minha vida era pensar no seminário. Porque o que tinha a ver comigo um seminário, né? Eu achava assim, enfim, né? Uma liderança de mulher na igreja, para mim, podia encerrar ali, num distrito, né? Na liderança distrital de jovens. E foi uma época maravilhosa. E eu pensei que a minha jornada estava encerrando ali. E naquela noite eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, será que eu não posso ser uma pessoa normal? Eu queria tanto estudar, fazer outra coisa, eu já trabalhei tanto, eu já fiz tanto, eu achando, né, prepotente, achando que já tinha feito muita coisa, e que já tinha pessoas preparadas para a liderança, que eu não estava desamparando, a gente sempre tem nossos argumentos, né? E ali o Senhor, eu chorei, fiz pirraça, fiz beicinho, mas respirei fundo e resolvi obedecer, né? Em seguida, eu entrei, comecei o seminário sem saber o que Deus queria comigo, mas Deus mandou, eu entrei. E ali foram anos, né, maravilhosos de aprendizado. Eu peguei tanto gosto pelo seminário que nosso seminário é curso livre, né? Eu fiz mais um ano, né, de convalidação, graduei o seminário porque eu não tinha perspectiva, né, com mais de 30 anos, de fazer uma outra faculdade. E ali nós terminamos o seminário, meu esposo entrou um ano depois, trabalhamos 5, 6 anos numa congregação, foram anos de muito aprendizado e crescimento espiritual, e o Senhor tratando conosco, né, em todo o tempo. E nesse período de liderança, de início de casado, né, com 2 anos de casado, antes desse período de seminário, nós decidimos ter um filho, né, engravidar, com 2 anos de casado. E os anos passaram, os primeiros anos, fizemos tudo e de tudo, né? E o Senhor não nos abençoou naquele momento com a gestação. E nós respiramos fundo e prosseguimos a caminhada, né? Não dá para parar e ficar chorando, esperando, com os braços cruzados, esperando uma promessa, né, acontecer. E aí fomos trabalhar, né? Fomos reverter a dor em obra do Senhor. Nós fomos dar um novo sentido para a nossa dor. Enquanto a gente trabalha, o Senhor age por nós. Né? É assim que funciona. Glória a Deus. Então, nós saímos dentro do trabalho, sem questionar, sem murmurar, sem perguntar os porquês. E os anos se passaram, trabalhamos nessa congregação que foi edificante para as nossas vidas. Voltamos para a sede depois de 5, 6 anos. E quando nós voltamos, né, dentro de um conflito muito grande que meu esposo passava a nível ministerial, e o Senhor tratando ali das nossas vidas, né? E nesse retorno, o Senhor me deu a oportunidade de entrar para a faculdade de psicologia.
ali onde eu não esperava, no momento onde eu não esperava, não tinha perspectiva para esse início de faculdade naquele momento, e Deus abriu essa porta e me fez entrar por ela. Meses depois de iniciar a faculdade de psicologia, minha mãe adoeceu terrivelmente. E quando minha mãe adoeceu, foram os 5 anos de faculdade, não sei como, pela graça de Deus. Tudo na minha vida eu alcanço por conta dessa graça que me inunda em todo o tempo. Então, eu fiz 5 anos de faculdade, carregando, né, dores terríveis, incertezas. Todo semestre que eu encerrava, eu não sabia se eu continuaria o próximo, se eu encerraria o próximo, porque era uma internação em cima de outra. Minha mãe adoeceu muito. O médico trouxe o diagnóstico que ela precisaria começar a fazer hemodiálise, e ela já tinha mais de 70 anos, então foi muito delicado o processo. E eu, né, que dirijo, tinha essa missão de cuidar, de levar para o hospital, de estar ligada diretamente. Não pude mais trabalhar fora. E aí eu entendi o porquê que o Senhor também nos afastou um pouco da liderança, né, da congregação, porque eu precisei ter mais tempo para esse cuidado. E foram os 5 anos de faculdade, dando esse cuidado e essa atenção à minha mãe, ano após ano, de luta, de dor, de choro. Tanto é que eu não tinha o que escrever num TCC se não falar, né, das implicações emocionais da família de um renal crônico, que nós fomos afetados. Eu tenho 2 irmãs que estão conosco aí na live, e nós somos muito afetados ao longo desses 5 anos. No meu último semestre de faculdade, o Senhor chama minha mãe. Chamou minha mãe naquele momento onde eu estava assim, né, no pico de fazer TCC, de entregar, de ter que construir, elaborar. E eu não sei explicar humanamente falando como eu consegui, né? Como eu consegui fazer 5 anos tendo bom êxito numa faculdade. 5 anos que eu tive muita dificuldade emocional por conta da dor, mas nunca fiquei em dependência, nunca repeti uma matéria, as notas sempre foram boas, por graça de Deus. Não é porque a missionária é muito inteligente, não, por pura graça de Deus. Deus abriu a porta num momento turbulento, mas Ele honrou e foi comigo até o final. E aí, nesse momento, né, encerramos, consegui entregar, apresentar, me formar, e vira-se o ano de 2020, né? Que ano que nós iniciamos, que logo no início do ano, né, já entramos aí em março com essa pandemia, e a gente se recuperando emocionalmente, né, dessa perda. E abril, de março para abril, foi o ápice das paralisias aqui, né, de fecha comércio, isola, faz isso, faz aquilo. Então, início de abril, meu pai adoeceu, né, tinha 73 anos, e muito ativo, né, muito ativo, e não ficava dentro de casa, que era muito independente, e de repente meu pai adoeceu. E muito ligado a mim, dependente de mim, todos os sentidos, e nós tivemos que levá-lo ao hospital numa segunda semana em que ele estava gripado. A gripe não melhorou, agravou para aquela pneumonia, né, aquela falta de ar bruta do Covid, e nós o levamos para o hospital, eu e minha irmã, mas só que eu sempre tive problemas crônicos, né, respiratórios, e naquele momento onde nós o levamos para o hospital, andamos com ele dentro do hospital, cuidando, abraçando, totalmente ligada, né? E em 3 dias o Senhor levou o meu pai no meio dessa pandemia. Então a gente estava saindo de um restabelecimento de um luto, né? Que em 6 meses ainda não estava totalmente elaborado, né? Finalizado, e a gente entra nessa pandemia e perdemos o meu pai logo no início, e aí onde eu fui afetada, né, pelo vírus, e entrei nessa experiência aí com Deus. Por quê? Todos aqui na minha casa, eu e minhas irmãs, todos nós tivemos acesso a Ele, né? Mas o Senhor, aprove ao Senhor, de alguma forma, permitir com que eu entrasse nesse estado mais agravado do Covid, e fui internada, e ali foram dias muito difíceis. E antes de eu ser internada pelo Covid, né, até que eu descobrisse que era o Covid, pastor, subitamente, depois de 20 anos de casado, no meio dessa loucura toda, desse furacão todo,
eu descobri que estava grávida. Depois de 20 anos aguardando uma promessa, no meio desse furacão todo, eu descobri, né, uma gravidez. Enterramos meu pai naquela semana, não sei por que razão, me veio à mente que eu não menstruava, que será que eu estou grávida? Será que eu estou na menopausa? Porque 20 anos após, né, eu tinha 22 aninhos quando eu desejei ter filhos. Hoje eu tenho 42. Deus está achando que eu sou uma garotinha ainda, né? Que ainda tem a promessa para ser realizada. E aí eu descobri a gravidez e foi aquele misto de sentimentos, né? Foi o sentimento de insegurança, de medo, de alegria. Naquele momento, né, eu não entendia o que estava acontecendo e, de repente, ao confirmar a gravidez, descobrimos que o coração do neném não batia, que o neném estava sem batimento cardíaco e o médico mandou que procurasse um hospital para tirar logo, porque devido à idade, para eu não esperar aquele aborto espontâneo. Então, eu procurei o hospital não por achar que estava com Covid, eu procurei o hospital para fazer esse aborto da criança que não tinha batimentos cardíacos. E a tristeza era tão grande, a dor era tão grande, que eu nem lembrava mais de Covid nessa ocasião. Mas nessa época, né, chegar num hospital com febre, eles logo vão levantar a suspeita do vírus, né? Então ali foram feitos todos os exames. Meu pulmão já estava mais de 50% comprometido, fiquei internada e a respiração piorando. E eu falei, e a possibilidade de ser entubada se eu não melhorasse na manhã seguinte. Eu liguei meu pensamento com o Senhor e falei, Senhor, eu sei para onde eu vou. Não permita que eu seja entubada. Porque que propósito de eu ser entubada, sofrer, passar por mais essa situação se eu sei para onde eu vou? Então ali eu estava liberando o Senhor para me levar. Mas aí a minha mente voltou e eu falei, mas tem minhas irmãs, acabaram de perder mãe e pai, um filho que eu perdi, não tive nem como usufruir disso em família, porque logo fui internada. Então, foi tudo junto, assim, sabe, pastor? O processo foi tudo ao mesmo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Deu uma Pastor, tá sumida, ouvindo? deu uma travada, voltou agora. Deu um pane, Isso, né? Mas voltou, né? Isso, Tá deu uma ouvindo? travada. Tá, né? Tô ouvindo perfeitamente. E aí, naquele momento de internação, a minha mente se voltou e eu falei, Senhor, eu nem sei o que eu quero mais, eu só não quero ser entubada, mas faça a sua vontade. E na manhã seguinte, eles viram que eu não tinha, a minha respiração manteve naquele nível que deu para ficar só no balão de oxigênio, né? E eu consegui manter aquele dia só no balão de oxigênio. E no terceiro dia de internado, eu tive, né, o aborto espontâneo, onde foi uma noite de muita dor mesmo, né? Mas ali eu não estava sozinha. Ali o Senhor se revelou a mim, ali o Senhor se apresentou a mim, né? E eu querendo entender o que estava acontecendo. E eu entrei, né, na palavra do Senhor quando ele disse aos seus discípulos, aquilo que vocês não entendem agora, lá na frente vocês entenderão. Então, quando eu comecei a correr ao hospital, eu não estava entendendo por que Deus trouxe uma gravidez e estava me tirando. Isso era algo esperado há tantos anos. Mas naquela noite ali de dor no hospital, o Senhor me trouxe a memória que quando eu enterrei a minha mãe, eu falei, Senhor, muda a promessa na minha vida, como se a gente pudesse fazer isso com Deus. Mas a dor era tão intensa que eu falei, Senhor, eu não quero mais ter filho, minha mãe se foi, não viu aquilo que ela tanto queria, que ela tanto desejou, então eu não quero mais. Para mim, perdeu o sentido ter filho com 41 anos sem ter mais a minha mãe, que esperava tanto esse momento. Mas isso foi no ápice da dor, né? Da dor, da perda de um querido, de mãe, que teve idade de 12 anos. E nessa noite de dor no hospital, o Senhor me trouxe a memória quando eu resolvi
desprezar a promessa. E o Senhor se levantou naquele lugar, né, se apresentou naquele hospital para mim e falou: filha, eu abri a sua madre para mostrar que eu sou Deus de milagre. Você enterrou a sua mãe, enterrou seu pai, mas eu não te autorizei a enterrar uma promessa que é minha. E aí o Senhor falou numa profundeza, uma profundidade muito grande comigo, que no meio desse furacão todo, ele abriu a minha madre, ele deu um sinal, abrir a minha madre para dizer que ele continuava sendo Deus e que a promessa dele não poderia ter sido enterrada. Ele não estava me autorizando para enterrar a promessa. Eu comecei a compreender aquilo que antes eu não estava entendendo. Eu engravidei, o neném não teve batimento cardíaco, eu esqueci que eu enterrei essa promessa. Mas ele não esquece o que ele promete. E ele não esquece também o que nós falamos. Né? Ele me trouxe a memória, sinalizou que a perda daquela criança era para a glória dele, era para que eu pudesse contemplar a manifestação do poder dele. E aí é onde eu falo que muitos acham loucura, né? No meio de uma perda de algo que você espera tantos anos, você ainda conseguir ver isso como fruto de um milagre. Né? Você conseguir um bebê que você espera tantos anos e conseguir olhar para isso e ver isso como um fruto de um milagre. E Deus, ele me fez entender dessa forma, e da forma que Deus me fez entender, ele começou a trazer cura para a minha alma. E ali, pastor, após aquele dia de aborto, eu fui recuperando, porque Deus ministrou muito comigo naquele hospital, e a minha respiração foi melhorando, e Deus, né, Salmo 23 fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que o Senhor estaria ali. Eu estive no vale da sombra da morte, mas eu não estive sozinha. Deus estava ali comigo, né, no momento em que eu não poderia estar. E o versículo 6 fala, né, certamente que a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. E assim tem sido, né, a misericórdia, a bondade do Senhor estava ali me alcançando, estava ali me revigorando, né, curando a minha alma, curando as minhas emoções. A minha respiração foi sendo controlada. E o balão de oxigênio, eu passei para o catéter de oxigênio e orando. O Senhor foi ministrando comigo, no Ezequiel 37, ele fala que ele é o Deus que sopraria respiração sobre aqueles ossos. E Deus falou comigo, né, de forma muito íntima: eis que eu sou Deus que sopro sobre ti respiração. E ali eu pude ver que não são os artifícios, né, mecânicos que nos fazem respirar novamente. É o sopro de vida de Deus. É o sopro de Deus dentro de nós que nos faz viver novamente. E Deus foi me dando vida novamente. Depois de 10 dias naquele hospital, eu pude ter alta, mas glorificando a Deus. Aleluia. E ali, ao decorrer dos dias, compartilhando com uma enfermeira e com outra, né, que vem, fala uma história, outra vem, conta, e ali eu pude contar que eu tinha perdido minha mãe, meu pai, meu filho, e elas olhavam para mim e falavam: mas como você está bem assim? Eu falava: eu estou bem assim, porque a graça de Deus me alcança. Porque a graça de Deus faz toda a diferença na minha vida. Porque se não fosse Deus, eu não estaria nem falando com você. Não teria força de falar. Mostrar, né, testemunhar algumas pessoas os feitos de Deus sobre a minha vida naquele momento. Eu vou voltar, né, pastor, testemunhando a grandeza de Deus, que devolveu a vida, sinalizou, ele estava ali tomando para ele, como oferta, como incenso a ele, e mostrando, né, que ele é o Deus de promessa, que a promessa ainda é viva, né, que aquilo que ele promete, independente do tempo que passa. O tempo é difícil, né? E eu aprendo a guardar em Deus, sem repetir. Eu confesso que é algo que nunca ficou martirizando, né? Tipo, por que
aquilo. Mas dessa vez pra cá, a gente fica mais abalado emocionalmente, né? De Deus diz lá em Hebreus, né, no capítulo 11, que muitos ali morreram, muitos daqueles heróis morreram sem ver a promessa acontecer, que a promessa ficou para a geração deles. E eu entendo que a minha mãe morreu e uma promessa minha se cumprir, porque a Bíblia me assegura que aquilo que alguém dos nossos não vê, a nossa geração posterior verá. Tem muitas coisas que nós não veremos acontecer, mas a nossa geração verá. Então, eu posso testemunhar. Hoje eu estou bem por quê? Porque eu sou psicóloga? Não. O Deus que eu sirvo é o Deus que domina a minha mente, que age no meu ser, né? Que me faz levantar todo dia, com mente renovada, somente pensa nele. Porque não é a teoria que nos faz, né? Que nos faz ter uma estrutura magnífica. É a intimidade com Deus. Né? É a intimidade com Deus. Eu pude adquirir essa intimidade com Deus e hoje eu posso testemunhar. A psicologia, a teologia, né? Ambas me levam assim, para o mesmo lugar, me fazem entender. Se eu pudesse perguntar qual das duas, ambas me fizeram alcançar e estar no mesmo lugar. E me fizeram entender no mesmo lugar, que há um lugar secreto em Deus. Que quando nós descobrimos esse lugar secreto, a nossa alma descansa. A nossa alma descansa em Deus. E aí vem o equilíbrio psicológico, e aí vem o equilíbrio emocional, e aí vem o equilíbrio, né, para o descanso das nossas almas. E eu posso associar isso de forma muito tênue, né? É claro que eu posso associar isso por ser cristã. Porque a corrente psicológica não leva para esse lado. Né? Inclusive, é uma coisa muito grande, pessoas que confundem muito com religioso. São situações diferentes, mas eu vejo base, né? Eu vejo base na Bíblia para a psicologia que é pregar hoje. Hoje nós estamos aí vivendo esse. E o que é muito pregado psicologicamente é sobre a ansiedade. Como que inteiro. Deu uma parada, deu uma travada. Se Deus quiser, vai voltar. Tá me ouvindo? Isso, deu uma travadinha aqui, deu alguns segundos de travada, mas voltou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Oi, tá pode continuar. Tô ouvindo. Tá tendo meu retorno aí? Você acabou virando a câmera. Toca de novo no lugar onde você... Agora, isso. Opa, tô ouvindo? Eu tô lhe ouvindo bem. Tá aí? Pode continuar. Ô, minha irmã. A irmã não está conseguindo me ouvir? Eu tô ouvindo. Aqui. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou? Acho que a internet dela que não está muito legal. De repente é o seu retorno, a sua internet. Isso, a sua internet. Vou botar o fone. Estou. Isso, coloca o fone. Isso, agora eu estou ouvindo. Ótimo, melhorou. Isso, melhorou, voltou. Tá me ouvindo, pastor? Eu queria que a gente saísse e entrasse de novo. O testemunho está maravilhoso, minha irmã. Se a gente achava que o testemunho era um testemunho espetacular, na verdade o testemunho está nos levando mais além. Eu gostei dessa definição da irmã,
sobre os caminhos da teologia e da psicologia que convergem para o lugar secreto. A psicologia para a autorreflexão, não é? Sobre a influência no nosso comportamento, e a teologia também para a autorreflexão sobre o propósito da nossa existência. Ótima definição, meu irmão. Fique à vontade, continue. A gente deve ter uns 15 minutinhos ainda. Pode ficar à vontade. Vou resumir e acabar nesses 15 minutos. Porque se eu levar, né, o meu pensamento a me questionar, né, o que me faz estar bem hoje, falando de dores e dos feitos do Senhor, né, o que me faz estar bem emocionalmente, espiritualmente, falando das dores e vendo nas dores os feitos do Senhor. Então, se eu fizer, né, se eu parar para fazer essa reflexão, esse paralelo das dores e dos feitos do Senhor, eu entendo que só no lugar secreto com Deus que eu consigo olhar duplamente, né, essa dualidade de Deus, né, e da teoria. Né? Eu preciso deixar as duas assim amparadas, mesmo lado a lado, porque Deus me faz, né, entender por essa parte. E aí onde eu estava falando da crítica, né? A psicologia critica muito quando os cristãos psicólogos levam muito para o lado religioso. Mas eu pego uma base que a psicologia está pregando muito hoje, que é a ansiedade. Você entra em várias lives, estão pregando sobre ansiedade. E o que para a gente, cristão, falar de ansiedade hoje é novidade? Não é novidade, a Bíblia já fala isso para a gente há quanto tempo? Né? Nós vamos ver lá em Mateus, em Filipenses, Paulo falando, Pedro falando, vamos ver, né, o salmista falando, Davi falando da confiança nele, da alma dele em Deus. Então a novidade vinha teorias, correntes teológicas, falar para a gente, me ensinar como a conter a ansiedade. Antes do aprendizado da psicologia, que é excelente e maravilhoso, eu já sabia como conter a minha ansiedade em Deus. E Paulo, né, descreve lá no capítulo 4 de Filipenses, que é maravilhoso, que quando ele fala não andei ansiosos por coisa alguma, ele ainda fala, né, em que nós devemos pensar para não estar ansiosos. Pense nas coisas que são do alto, que são de Deus, pense em coisas boas. E aí a psicologia, quem está copiando quem? Né? Se a gente parar para pensar, quem está copiando quem? Eu já sei disso muito antes de entrar numa faculdade, através da Bíblia. Então, eu já sei conter a minha ansiedade muito antes de aprender técnicas de ansiedade na faculdade. Entendeu? Mesmo antes de estar numa pós, aprendendo técnicas de ansiedade, eu já sei a melhor técnica que eu poderia ter aprendido. Só que quando eu recebo um paciente cristão, eu faço esse paralelo com ele, né? Use a Bíblia ao seu favor, né? Use a Bíblia como técnica de controlar a sua ansiedade. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso de modo geral, né? Porque eles repudiam, né? Associar a Bíblia, o contexto religioso, num atendimento psicológico. Mas falando aqui entre nós e para um público cristão, e seja quem não é cristão, mas que acompanhe, né, que tem a sua fé, a palavra de Deus, ela nos embasa, né, ela nos doutrina como ferramenta, né, primordial para esse controle da ansiedade. Então, os dias de hoje, o que se prega é isso, né? O que se prega são os exercícios, quando a psicologia fala, né, faz meditação, né, respira fundo. O que é a palavra de Deus, pastor, se não fazer meditação? Então, se eu tenho que meditar em outras técnicas que não... isso eu digo para mim, tá? Isso eu digo para mim. Eu que passei primeiro pelo viés, né, teológico. Então, para mim, hoje, qualquer outra técnica de meditação, para mim, Verônica, eu posso orientar quem não é evangélico. Mas, para mim, né, Verônica, a minha melhor meditação é o contato com a palavra. É o que acalma a minha alma, é o que me traz equilíbrio, é o que me traz paz, é o que me fez, né, e me faz achar todos os dias esse lugar de descanso, esse lugar secreto em Deus. Então a gente aprende, né, a lidar com essas coisas, aprende a observar essa dualidade psicológica e teológica. E
não vejo como não associá-las. Por mais que eles queiram fazer a gente desassociar essas duas correntes, eu sempre chego a um consenso que elas não têm como andar separadas. Entendeu? Mas, né, os doutores da psicologia vão pregar contra isso, é óbvio, né? Mas eu me embasei na palavra de Deus, né? Eu fui estudar, eu fiz 5 anos de uma faculdade teológica e eu não consigo ver as duas andando separadamente. E por mais que eu tente deixar isso muito separado, às vezes, dos pacientes, tem uns que já me conhecem como missionária. Fora da Wesleyana, todos me chamam de pastora, porque é a mesma coisa no mundo que eles veem, né? Então, não, pastora, não, aqui eu não sou sua pastora, aqui eu sou psicóloga, eu não vou orar com você, não vou passar óleo ungido, vou te tratar profissionalmente. Eu tenho que deixar isso bem claro. Quem vai te cobrir espiritualmente são seus líderes. Aqui eu sou profissional com você. Aí sempre tem, né, a pessoa que fala, não, pastora, mas eles não conseguem, quem já me conhece um pouquinho, me chamar de psicólogo e sim de pastora. Não, mas você vai ser uma ferramenta para minha família, isso e aquilo. Então não tem como eu andar separado daquilo que primeiro é meu chamado. E interessante que dentro do hospital, para fechar, eu tinha muito conflito, né, com esse título de ser missionário, que eu não me achava capaz de ser missionária, porque eu acho que a missão, né, dos missionários está em campo, tendo, né, renunciado família, lugar, casa, estão numa missão específica. Eu me achava assim, incapaz de falar que eu era uma missionária sem ter esse segmento que eu vejo os nossos missionários ter. Mas dentro do hospital, naquele processo, Deus me fez ver um caminho, uma trajetória. Deus me fez ver que antes, né, dele me dar a oportunidade de ser uma profissional, Ele me chamou para uma missão específica. E ali, naqueles dias, tudo fez sentido na minha vida ministerialmente. E Deus, né, me levou a lugares sobremodo excelentes para me entender qual o propósito pelo qual Ele me chamou. Que ainda nem começou aquilo que Ele tem de trajetória para a minha vida. Então Ele me permitiu passar pelo vale da sombra da morte, me trouxe a vida novamente, né, para que eu pudesse ter a oportunidade de sair mais amadurecida mesmo. Então por que não louvar ao Deus que traz sobre mim esse entendimento, pastor, esse entendimento. Porque só fala dessa forma, com cura na alma, quem adquiriu esse entendimento de Deus, né? Quem recebeu isso exatamente de Deus. Então eu falo de dores, mas falo de uma alma curada, né? Eu falo de perdas, mas eu falo de uma alma curada, né? Porque Deus, Ele faz esse papel todos os dias de derramar o bálsamo sobre a minha vida, né? E trazer esse alívio, né? E essa cura. Então eu deixo aqui esse testemunho e essa palavra para que as pessoas que se sentem frustradas, decepcionadas, tem pessoas que barganham com Deus porque a promessa, né, tá demorando, tem pessoas que ficam com raiva de Deus, que ficam resmungando, que bota Deus na parede, né? Eu não vou fazer mais isso porque Deus está demorando a me abençoar. Então fica de aprendizagem, o tempo de Deus e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Né? Não queira experimentar, né, do cálice amargo que eu experimentei para entender que não se enterra uma promessa de Deus. Aleluia. Eu poderia talvez estar com a minha gravidez fluindo, né? Se eu não tivesse lá atrás desistido dessa promessa. Claro que os médicos vão dizer, né? Há uma hipótese do bebê ter morrido por conta do vírus, porque estava só no início e tudo. Por mais que existam várias situações, eu sei exatamente o que aconteceu no mundo espiritual, né? Espiritualmente falando, a gente ouve as orientações, né? O relatório médico, mas no campo espiritual há um Deus que se revela para você e te mostra o porquê que Ele permitiu que acontecesse aquilo. Então isso já basta para mim, já me faz ser maravilhada com esse Deus a quem servimos. Então é isso, pastor, deixo aqui, né, o meu testemunho sobre aprendermos o Queiroz de Deus.
né? O tempo de Deus tem sido um grande desafio de muitos hoje aguardar. Nós estamos nessa era da ansiedade, então as pessoas estão muito ansiosas para que as coisas aconteçam rápido. Então, está ansioso, meu irmão? Vai para a meditação da palavra de Deus, leia lá o que Jesus, né, disse aos seus discípulos e aquele povo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele é o Deus do tempo. Né? Vai lá para Filipenses, onde Paulo orienta até em que você deve pensar. Vai para as Escrituras, faça o que for possível para que você consiga esperar em Deus, né, esse tempo do milagre, da sua promessa, do cumprimento de Deus em sua vida. Então, que essa palavra possa entrar e fazer morada no coração de algumas pessoas que estão aqui conosco nessa tarde. Amém, pastor? Amém. Eles vão ficar mais à vontade, e eu vou deixar a irmã mais à vontade, a não ser que a irmã tenha um outro compromisso. Pastor Gustavo, ele nos sugeriu para deixar fluir, para acabar essa live e emendar em outra. Lógico que se a gente emendar, vai ser no máximo 15, 20 minutinhos, para a irmã ficar à vontade, porque tem ainda uma abordagem que eu acho interessante, que eu desejo até, que eu acredito até que a irmã separou aí, mas teve que resumir justamente por conta do tempo. Mas a gente pode, sim, finalizar essa live e retornar depois, junto com nossos irmãos que estão aí, porque teve alguns que pegaram o testemunho, teve outros que não pegaram. Então, só recapitulando aqui o contexto que foi apresentado, meu amado, minha amada que entrou, que está na sala conosco, você que está vibrando, que está sentindo a presença de Deus, porque nós temos algumas referências, assim, a referência que a gente pega com frequência são referências de Elias, quando ele teve um momento conturbado, não é? Diante de tudo que ele vivenciou, que ele sentiu na pele ali, que ele praticou justamente com a mão no arado, e devido à perseguição, ele entrou sim numa crise existencial. E não foi o único, Jonas também. Outro dia eu estava lendo aqui nas entrelinhas a história de Jonas, e o que me despertou foi que ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Olha que situação. Isso. Tanto Elias quanto Jonas pediram a Deus que lhe tirasse a vida. Exatamente. Então, nós estamos diante de uma prova aqui, recapitulando, a nossa irmã, ela passou por um processo que, se não fosse a graça de Deus agindo em sua vida, nós talvez não estaríamos aqui ouvindo esse testemunho, e muito provavelmente estaríamos diante de uma pessoa completamente destruída emocionalmente, psicologicamente abalada e em crise, como Elias entrou e Jonas entrou, em crise teologicamente falando a respeito do propósito de Deus em sua vida. Mas não, Deus abençoou. E olha que foram perdas uma em cima da outra. Perdeu a mãe, perdeu o pai, não curou o luto de um nem de outro, e quando pensou que ia aliviar, que ia realmente poder também ajudar a sua família, as suas irmãs, também teve uma outra perda que foi parcialmente o seu sonho, que eu creio que não se encerrou, é apenas um processo. E ainda foi acometida do Covid, passou por essa experiência extraordinária que acabou relatando aqui, e hoje, de prova testemunhal, nós estamos ouvindo uma irmã que teve tanto a experiência com Deus, por tudo que passou, mas que sabe hoje muito bem fazer uma leitura, convergindo aí de ambas as áreas. A irmã mencionou muito bem, eu acredito que, assim, eu, como gosto da filosofia, como gosto de algumas áreas, porque a minha profissão é trabalhar em todas as áreas, sou bibliotecário, vivo mergulhado no meio dos livros, então eu amo, e tenho Jesus como expoente. Creio que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, o maior filósofo que já existiu, o maior teólogo que já existiu. Também creio. O maior mestre, né? Acredito que ele foi até um dos maiores cientistas, porque ele também trabalhou com essa questão da ciência, da natureza, do contexto social. Foi o maior sociólogo que já existiu, porque soube incluir muito bem. Jesus falou de ansiedade, né? Falou de ansiedade antes de tudo isso. Isso, antes de tudo. E ele nos revelou o propósito de Deus, que ele falou, olha, nunca, trazendo para as nossas palavras atuais, nunca vos deixarei órfão, vos deixarei só, vos deixarei desamparado, vos deixarei em falta de algo, estarei convosco
até a consumação do tempo. Olha que palavra maravilhosa e Verdade. poderosa. E nos ensinou também que a oração, na verdade, é uma réplica, porque ele nos ensinou, nos inspirou a orar. Olha, permita que seja feita a vontade de Deus na vossa vida. Então, glórias a Deus. Então, a irmã está aqui para que se cumpra a vontade de Deus. Nós estamos aqui para se cumpra a vontade de Deus. Nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que estão conectados, estão aqui ouvindo o vosso testemunho, para que se cumpra a vontade de Deus em vossa vida. De repente, esse testemunho vai encaixar em alguma área da sua vida. De repente, você achou, poxa, por acaso que eu entrei aqui, eu pensei até em sair, mas alguma coisa me prendeu? Sim. E eu convido você para estar conosco, a gente vai findar essa live, e para estar conosco. A nossa irmã vai continuar falando, a gente vai continuar conversando. Eu tenho um encaixe também para falar a respeito da questão do mal, a questão da dor, a questão do sofrimento e a questão da necessidade de nós passarmos por esses momentos e entender, Senhor, não questionar a Deus por que eu estou passando por isso. Mas a pergunta que não deve calar é, Senhor, o que eu posso aprender com essa situação que eu estou passando? Verdade. Porque certamente, você aprendendo, você vai entender o propósito da sua vida, amados. Assim como Jó entendeu, e os seus amigos não entenderam. Porque nessa hora os amigos, né? Eu fui questionado, missionária, por uma pessoa que ela... se Deus, ele é capaz de curar o Covid, é capaz... E me deu uma motivação especial para estar aqui com a irmã. Porque ele me colocou esse questionamento, se Deus realmente é isso tudo que você fala... e você conclama as pessoas a orar, a incluir o nome no círculo de oração, por que então que ele não acaba com o Covid? Por que então que ele não muda essa situação? Eu falei, meu irmão, eu te agradeço por todas as tuas palavras, mas uma coisa eu creio no poder da oração. E a nós foi dado apenas o direito de interceder, de orar uns pelos outros. Então eu peço ao irmão, a vossa compreensão e colaboração, orando por mim, que certamente eu estarei orando por ti, porque não temos resposta para tudo. Mas Deus nos ensinou a orar uns pelos outros. Então, glórias a Deus por isso. Nós vamos continuar lutando. Isso, fique à vontade. Né? Nossa irmã Maria José está aí também falando que a internet está falhando, mas ela está conseguindo ouvir. Também é uma ovelha que Deus tem colocado no nosso caminho para estar conosco. Então, fique à vontade, irmã, continue falando. Se a hora que abrir a contagem aqui de 30 segundos, aí eu aviso os irmãos que a gente vai estar saindo e vou avisar a irmã que vai ser um logo. A gente sai e volta. E volta, né? Isso, pode continuar. Certo, eu agradeço aí as meninas presentes. Verdade. Agradeço aí as meninas presentes. Estou vendo aí Priscila, Irismar, sejam bem-vindas, obrigada pela participação aqui conosco. E esse mistério aí do Covid, que muitos crentes questionam esse momento do vírus, né, pastor? E esse é um momento que é muito mais profundo do que nós podemos explicar. Foge até da nossa alçada, porque eu vejo isso numa questão muito para além do que nós poderíamos parar aqui para tentar explicar. Uma pessoa me perguntou no início da pandemia, né, em março, quando estava começando todo o fechamento, isolamento, o que você acha que pode ser isso? Eu falei assim, olha, espiritualmente falando, se eu olhar para a Bíblia, eu vou achar respaldo que em todo o tempo que Deus queria cobrar algo do povo, o Senhor permitia que algo acontecesse para que o povo se voltasse para ele. É bíblico isso, né? A gente vai ver muito isso na Bíblia. E possa ser que hoje nós estejamos vivendo uma mesma cobrança do Senhor. Então eu não vejo isso como apenas uma guerra política, entendeu? Algo que foi feito num laboratório por conta de briga política. Eles apenas se valem dessa situação para continuar a guerra que já é existente entre eles. Entendeu? Mas a situação do vírus em si, até hoje eu não consegui mudar o meu olhar, né, de ser uma permissão de Deus, né, para chamar a atenção do seu próprio povo. Né? Por mais que a gente tenha a sensação de estar perdendo ovelhas,
né, do povo estar se dispersando, das pessoas estarem esfriando. Eu vejo que Abriu a contagem dos 10 segundos. Então a gente vai sair e daqui uns 2 minutinhos a gente está voltando. Nossos irmãos que estão aí, volte conosco para a gente continuar o nosso bate-papo.